Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula, eu trago para você o tema grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Você que é aluno do primeiro ano do ensino médio ou você que é aluno de outras séries e quer aprender um pouco mais de matemática, às vezes aí na turma é um pouco tumultuado, não é mesmo? Às vezes tem muita conversa, às vezes você não consegue concentrar ou fica alguma coisinha que você gostaria de aprofundar. Então aqui eu trago para você vários detalhes que podem te ajudar muito, porque grandezas diretamente e inversamente proporcionais é um tema que cai muito aí nos vestibulares, no Enem, toda prova do Enem tem. Então, eu vou trabalhar com você especificamente regra de 3 simples e composta. Essa ferramenta muito importante aqui na matemática, conforme o plano de curso de 2022 do MEC, né? Essa é a 5ª aula. O plano de curso do ensino médio do primeiro ano prevê aí a habilidade de resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa entre grandezas. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Primeiro eu vou falar para você sobre grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Eu vou trazer exemplos bastante simples aí da nossa prática que vão lhe possibilitar entender. Olha, 2 grandezas são chamadas de diretamente proporcionais quando o aumento da medida de uma delas causa o aumento na medida da outra na mesma proporção, ou quando a redução na medida de uma das grandezas causa uma redução na medida da outra na mesma proporção. Mas vamos à prática aqui. Vamos pegar um exemplo. Um automóvel está movendo-se a uma velocidade de 80 km por hora e percorre 240 km em determinado período de tempo. Quantos quilômetros percorrerá a uma velocidade de 120 km por hora? Eu peguei aqui uma situação que dá para a gente explorar os 2 tipos de grandezas, diretamente e inversamente proporcional. Aqui no caso, são grandezas diretamente proporcionais. Veja por quê. Se você pegar a velocidade, e é importante que você agrupe os dados em grandezas, né? Grandezas são formas de medidas. Aqui no caso, velocidade em quilômetros por hora. E aí vai o nosso carrinho, né? Velocidade em quilômetros por hora é uma grandeza. A outra grandeza é a medida de distância em quilômetros. A situação problema propõe que um automóvel está se movendo a uma velocidade de 80 km por hora e percorre 240 km em determinado período de tempo. Quantos quilômetros percorrerá, quantos quilômetros? Distância x aqui na grandeza distância, né? Quantos quilômetros percorrerá a uma velocidade de 120 km por hora? Então, primeiro passo, eu tenho aqui um macetezinho que pode te ajudar muito. Primeiro passo, você indica o x com uma flechinha e pergunta o seguinte: 240 quilômetros foram percorridos a 80 km por hora. Se aumentar para 120 km por hora, essa distância vai ser maior ou menor? Obviamente que vai ser maior. Então aqui a gente sabe que o x é maior. Aí você vai vir na outra grandeza e apontar a flechinha para o maior. Se o x tiver maior valor, lá na outra grandeza você aponta a setinha para o maior. Aqui, como a velocidade de 80 km por hora, ele percorre 240. Se aumentar a velocidade, ele percorre uma distância maior. X é maior, você indica a flechinha na outra grandeza para o maior. E aí, meu amigo, minha amiga, em regra de 3, sempre se cruza alguma coisa. Se as setinhas estiverem cruzadas, você multiplica direto. Se elas estiverem diretas, apontando para a mesma direção, você multiplica cruzado. 80 vezes x, 80x, 120 vezes 240, que vai dar... Vou deixar o zero aqui de lado. 2 vezes 24, 48. 1 vezes 24, 24. Somando aí 288, eu trago esses 2 zerinhos e coloco aqui. 28.800. Isolando o x, 28.800 dividido por 80, né? A gente vai fazer a continha aqui.
3 vezes 0 é 0 para 8 é 8, 3 vezes 8, 24 para 28, 4. Desce um 0, 480 por 80 dá 6. 6 vezes 0 é 0 para 0 é nada, 6 vezes 8, 48 para 48, nada. Desci um 0 aqui, não deu, 0 no quociente. 360 é a solução. 360 quilômetros. Se o automóvel estiver a 120 km por hora, ele vai percorrer 360 km nesse mesmo percurso, nesse mesmo tempo que ele percorreu aqui a 80 km, 240. 80 km num certo tempo, aqui no caso 3 horas, né? 240 km, 120 km por hora, aqui no caso em 3 horas, 360 km, né? Agora vamos a outro exemplo aí. Esse exemplo é o mesmo do automóvel, porém diz o seguinte: um automóvel a velocidade de 80 km por hora percorre um determinado percurso em 6 horas. Quanto tempo gastaria nesse mesmo percurso, nas mesmas condições, se tivesse a 120 km por hora? Aqui veja que nós temos a grandeza velocidade em quilômetros por hora. Nosso carrinho aí passou por tudo, né? E temos também a grandeza tempo, porque aqui já envolve o tempo. Foram 6 horas, né? Então, velocidade em quilômetros por hora 80, tá vendo? E tempo 6 horas. E a pergunta é, quanto tempo gastaria? Então, não sei quanto, x aqui, nesse mesmo percurso, nas mesmas condições, se tivesse a 120 km por hora. Então, como eu disse, a gente indica a flechinha para o x e pergunta: foram gastas 6 horas com uma velocidade de 80 km por hora. Se a velocidade fosse 20, ia gastar um tempo maior ou menor? Obviamente que era menor. Por quê? Porque a velocidade é muito maior. Então, nós vamos aqui nessa grandeza apontar a flechinha para o menor. Sempre que o valor de x for menor, você indica a flechinha na outra grandeza aqui para o menor. E como eu disse, em regra de 3 sempre se cruza alguma coisa, mas as setinhas já estão cruzadas, então você multiplica diretamente. 120x, 80 vezes 6, que dá 480, né? X é igual 480 sobre 120, que vai dar 4, porque 4 vezes 120 é 480. Solução: 4 horas. Mas eu vou trazer para você aqui um problema que caiu no Enem sobre regra de 3 simples, para você ver como que é simples, realmente, regra de 3 simples. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada quilograma de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas de remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é quanto? Como eu disse, a gente agrupa em grandezas. Quantidade em gotas, né, que foi o primeiro que foi falado lá, e peso da criança. O tempo a gente não vai mencionar porque vai ser sempre 8 horas, então não vai fazer diferença. Agora, a quantidade são 5 gotas para cada 2 quilogramas. E a pergunta é, 30 gotas, a criança vai ter quantos quilogramas para estar tomando o medicamento na dosagem indicada? Não sei, x. Como eu disse, a gente indica a flechinha para o x e pergunta: se 5 gotas deu para um peso de 2 kg, 30 gotas vai dar para uma criança com peso maior ou menor? Obviamente que é maior. Por quê? Porque tem mais remédio. Aí você vem aqui e indica a flechinha para o maior, que é o 30. E como eu disse, em regra de 3 sempre se cruza alguma coisa. 5x, 30 vezes 2, 60. X igual a 60 sobre 5, que é exatamente 12. Solução: 12 kg que a criança pode ter. Alternativa correta, letra A. Veja que é realmente simples, regra de 3 simples. Agora eu vou trazer para você também um problema que envolve regra de 3 composta, que caiu no Enem. Aqui no caso a gente já vai lidar com grandezas diretamente e inversamente proporcionais numa situação só. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório,
toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a quanto? Olha que interessante. Então, primeiro passo, organizar as grandezas, né? As medidas. Primeira grandeza, capacidade. Capacidade em metros cúbicos. Aí, o primeiro reservatório tem 900 metros cúbicos de capacidade. Segunda grandeza, ralos. Quantos ralos tem no reservatório? 6 ralos. E agora, terceira grandeza, tempo, em horas. Aqui no caso gasta 6 horas para o escoamento. Veja que nós temos aqui 3 grandezas envolvidas. E a gente vai encaixar todos os valores nessas 3 grandezas. Agora, capacidade do segundo reservatório, 500 metros cúbicos. Ele vai ser escoado em 4 horas, no tempo de 4 horas. E quer saber quantos ralos que ele deve ter para fazer esse escoamento. Então, X aqui. Como eu disse, primeiro passo, indica uma flechinha para o X e você vai grandeza aqui perguntando. Vamos nos ater a essa primeira aqui. Aqui, 900 metros cúbicos são escoados por 6 ralos. 500 metros cúbicos serão escoados por um número maior ou menor de ralos? Menor, porque é menos água. Se é menos água, menos ralo para poder escoar a água toda. Então, setinha indicando para o menor. Agora você vai fazer o mesmo para essa grandeza tempo. 6 ralos gastam 6 horas para escoar a água. Se quiser que os ralos gastem 4 horas, precisa ser um número maior ou menor de ralos? Precisa ser maior, porque vai escoar a água em menos tempo. Então aqui você vai indicar a flechinha para o maior. Veja que são grandezas inversamente proporcionais. E como lidar com um problema que tem grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais? O segredo é esse, você vai voltar indicando todas as flechinhas no sentido, na direção do X. Então aqui no caso da primeira grandeza já está na mesma direção que o X, é só continuar. O X mantém a mesma direção dele aí. E essa última que vai ter que ser invertida, porque ela está contrária ao X. Então o 4 vai passar para cima e o 6 para baixo. Veja que agora as flechinhas estão todas na mesma direção. Isso aí é uma forma prática de resolver. E o que fazer daí para frente? Você passa um risco sempre passando pelo X. Esse risco tem que passar obrigatoriamente pelo X. Se o X estivesse aqui, você viria com ele aqui e passaria assim. Se o X estivesse aqui, você viria aqui e passaria assim. Se o X estivesse aqui, você viria aqui e desceria. Se o X estivesse aqui no meio, você passaria aqui pertinho dele e desceria. Como o X está no meio, na parte inferior, na parte de baixo, ele passa aqui e ele sobe, mas tem que passar pelo X. E aí você pega esse X e diz que ele é igual os elementos que estão no risco, colado no risco, aqui 500 e 6, e esse outro 6 também está colado no risco. Veja que eu peguei só os que estão na beirinha do risco, 500, 6 e 6, sobre os que estão longe, distante do risco, que é 900, e aqui outro que está distante é o 4. Fazendo aí a simplificação, porque quando a gente simplifica, não é verdade? Vai dar 5 vezes 6 vezes 6, 36, 9 vezes 4, 36. Aqui a gente sempre explica e não complica, fica esperto e siga a dica, simplifica e simplifica. Isso, e quando a gente simplifica, a solução é 5, alternativa correta, letra C. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Se você gostou, deixa aí o seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Muito obrigado e bons estudos!